jamais são erguidos, lá morto não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudado nós vamos ficar. Quais astros por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Saudade das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando ouvir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Aleluia. Mais um hino. Nós vamos cantar um hino muito lindo, viu? Eu acho que Jesus está para chegar, viu? Deus tocou no meu coração o hino 469. Quem está com os ouvidos aguçados, atento para ouvir o som. O som de quê? Da trombeta. Precisamos estar com os ouvidos atentos, viu? Muitos não vão ouvir o som da trombeta, mas no hino 469 nós vamos ouvir a trombeta soar. Amém, igreja? 469. Quando angelical trombeta deste mundo estrugir, e que Deus a vai cumprir. Quando ouvi Jesus meu nome proclamar, glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for embrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra o mar, mas permanecerá Jesus, que meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, que música suave há de ser pra mim ouvir, o meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos céus fluir, quando Cristo o meu nome proclamar. Agora a igreja bem bonita. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a nos chamar. Amém, igreja? Apocalipse 3:11 diz assim: eis que eu venho sem demora, guardas o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Meus amados irmãos, está conosco nosso co-pastor Edilson José. Com ele está toda a direção dos trabalhos, e o mesmo já autoriza o conjunto Divino Louvor louvar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Cante comigo. Glória, glória,
Conjunto divino louvor estará louvando ao Senhor. Disposição para aprender de ti, me dá disposição para mergulhar no mar da oração mais uma vez. Pai, eu quero ser levado por tua ouvir tua palavra e entender
Glória a Deus. Eu também cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Conforme nos orienta nosso co-pastor Edilson José, vamos ouvir a comissão. Vai também estar adorando a Deus nesta noite com um dos seus hinos, em nome de Jesus. Glória seja dada ao nome maravilhoso de Jesus. Que você nesta noite possa assim estar adorando a Deus na beleza de sua santidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Voltou maravilhado com Daniel a dizer: naquela noite eu pude
tiver com sono, Daniel pode dormir. Ainda em travesseiro, em cima do leão, durante aquela noite, pois só glória está. Calma, Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não, o leão me escutou. Eu ordenei a ele para que fosse se deitar. Durante essa prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel pode dormir. Ainda em travesseiro, em cima do leão, durante aquela noite, pois só glória está. Foi o Senhor Jesus que estava lá. Calma, Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não, o leão me escutou. Eu ordenei a ele para que fosse se deitar. Durante essa prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel pode dormir. Ainda em travesseiro, em cima do leão, durante aquela noite, pois só glória está. Foi o Senhor Jesus que estava lá. Foi o Senhor Jesus que Glória a Deus, glória a Jesus. Glória seja dada ao nome maravilhoso de Jesus. Se eu orar, Deus, Ele vai agir. Quantos acreditam nesta noite aqui no agir de Deus em nossas vidas? Glória a Jesus. Queridos irmãos, vamos ouvir também a campanha evangelizadora vai estar louvando e adorando a Deus nesta noite na beleza de sua santidade. Também já é chegado o nosso pastor Francisco Técio e com ele a direção do trabalho. Continua com a direção do trabalho. Amém? Glória seja dada ao nome maravilhoso de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. A CEADEMP saúda a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Ele mora acima de tudo, além do universo, mas pra te ajudar, sempre está bem perto. Os montes e vales atravessam por ti. Sabe onde fica a dor do coração ferido, sabe levantar o ego caído. Nas horas do mal, Ele sabe dar fim. Eu não conheço você, nem sei sua história. Se há algum problema, te assola agora. Fale com Jesus, fale com Jesus. Se a escuridão da angústia tomou sua estrada, você faz de tudo
lute e não vê nada. Ele é a luz, ele é a luz. Pode pedir, ele está aqui. Pode chorar, ele vai consolar. Ele entende o teu plano e pode acreditar. Pode estender suas mãos para o céu. Ele é amigo, ele é justo e fiel. Faz o impossível, se torna possível pra te abençoar. Só Jesus pra te ajudar. Oh, aleluia! Eu não conheço você, nem sei sua história. Se algum problema te assola agora, fale com Jesus, fale com Jesus. Se a escuridão da angústia tomou sua estrada, você faz de tudo, luta e não vê nada. Ele é a luz, ele é a luz. Pode pedir que ele estará aqui. Pode chorar que ele vai consolar. Ele entende o teu pranto e atende. Pode acreditar. Pode estender suas mãos para o céu. Ele é amigo, ele é justo e fiel. Faz o impossível, se torna possível pra te abençoar. Só Jesus pra te ajudar. Pode pedir que ele estará aqui. Pode chorar que ele vai consolar. Ele entende o teu pranto e atende. Pode acreditar. Pode estender suas mãos para o céu. Ele é amigo, ele é justo e fiel. Faz o impossível, se torna possível pra te abençoar. Só Jesus pra te ajudar. Oh, aleluia. Só Jesus pra te ajudar. Só Jesus pra te ajudar. Glória a Deus. Queridos irmãos, conforme nos orienta nosso pastor presidente, Francisco Técio, vamos também estar ouvindo a uma tempo. Vai também estar adorando a Deus nesta noite. Glória seja dada ao nome maravilhoso de Jesus. Pode pedir que Ele está aqui nesta noite. Glória a Deus. Não sei qual é a sua petição, mas Deus, Ele irá atender o teu clamor. Amém?
Queridos irmãos, como já antes falado, está conosco o nosso pastor presidente e com ele a dianteira do trabalho. Glória a Deus. Meus queridos, minhas amadas, saudamos a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus. Nós estamos aqui mais uma vez, pelas muitas misericórdias de Deus, para o nosso culto de doutrina. Muita chuva, mas vai ter muita chuva de graça também nas nossas vidas, para a glória de Deus, não é? Eu sei que não é fácil para muitos irmãos, a gente compreende a dificuldade de chegar na igreja num dia assim chuvoso, mas a gente costuma ver, irmãos, que os cultos mais difíceis de acesso são onde os cultos onde mais Deus abençoa, não é? Quando a gente vê muita dificuldade para chegar no culto, a gente vê Deus abençoando. Por isso que a gente vê assim a consagração das 6 horas da manhã. É tão bom, irmão, domingo de manhã aqui, né? Porque não é uma consagração fácil de chegar. As pessoas que vêm se sacrificam e quando chegam aqui vê o resultado. Mas glória a Deus por isso. Meus queridos, vamos ficar de pé, vamos ler a palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 13. Vamos ler primeiramente do versículo 3 até o versículo 9. Capítulo 13 de Mateus, versículo 3 ao 9. Nos diz a palavra de Deus. E falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Versículo 18 agora. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado do coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Quem pode dizer amém? Graças a Deus. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem nos concedido, por estarmos aqui na sua presença. É um privilégio, irmãos. Olha, pensa direitinho. Você venceu tudo e está na casa de Deus. Aleluia! Você venceu tudo. Nada impediu que você chegasse aqui nesta noite. É um privilégio. Quero também agradecer a Deus.
chegamos de Brasília hoje por volta das 4h30, mais ou menos 16h30. Eu fui ali receber uma homenagem, uma medalha, a medalha do mérito evangélico. É a primeira vez que a Câmara dos Deputados faz isso. E, graças a Deus, entre alguns indicados que foram, eu fui contemplado, não é? Eu sei que alguém pode pensar logo, mas ele tem uma filha que é deputada, por isso que ele recebeu. Mas tem muitos deputados lá que têm pastores também, e não foi uma questão só da filha, porque é uma comissão que escolheu. E eu agradeço o apoio da minha filha, porque eu sei que ela lá também nos representa a nossa igreja, e ela, eu diria que foi grande influenciadora disso também. Quero agradecer a ela, aqui na presença de todos, e ao deputado também Lula da Fonte, que me indicou para essa homenagem, não é? Foi uma honraria assim extraordinária, uma coisa que só Deus poderia fazer, porque hoje no Brasil só tem 5 que tem essa medalha para a glória de Deus, não é? E o pastor que Deus escolheu para essa igreja aqui, a sua igreja, está entre esses 5, não porque seja melhor do que ninguém, nem porque é melhor ou mais trabalhador, é a misericórdia de Deus na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, agradecendo a Deus por tudo e pedindo que Deus nos fale aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Irmão Francisco, vem fazer esta oração, em nome de Jesus. Também sauda toda a igreja com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Quem está feliz com a honra que o nosso pastor recebeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. E vamos orar. Assim oremos. Santo Deus, eterno e maravilhoso Pai, graças te damos por tudo, Senhor, nesta noite. Até pela chuva desta noite, Pai, nós te agradecemos, e mesmo assim conseguimos chegar a este lugar para sentir a tua presença, para se alimentar, Pai, da tua palavra. Usa sempre, Pai, o teu servo quando manejar a tua palavra neste lugar, para que possamos sair daqui, Senhor, alimentados e sairmos daqui, Pai, melhor do que chegamos. É tudo, Pai, o que nós te pedimos nesta noite e já te agradecemos. No nome santo do teu Filho Jesus, e a igreja do Senhor diz amém. Vasos preciosos, louva ao Senhor. A igreja pode sentar, amém? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, A força e o poder, ao Deus eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos A Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Vamos ouvir a campanha evangelizadora, né? O grupo Vasos Preciosos está incompleto. Vamos ouvir a campanha? Já cantou? Quem foi que não cantou ainda? As crianças? Vamos ouvir as crianças. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos
Consagramos todo nosso ser a ti. O grupo infantil. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alto assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei. Lará, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alto assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei. O grupo infantil. Meus amados irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, nós iremos adorar ao Senhor agora com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. E conforme orienta o nosso pastor, a irmã Ana vai louvar ao Senhor. Você, meu amado irmão, que com muita alegria entrega esta oferta, a palavra de Deus, ela nos fala que Deus ama aquele que dá com alegria, aquele que oferece com todo o carinho do seu coração ao Senhor a sua oferta. Oferta esta que faz com que a obra de Deus, a irmã Ana vai louvar ao Senhor. Você, meu amado irmão, que com muita alegria entrega esta oferta, a palavra de Deus, ela nos fala que Deus ama aquele que dá com alegria, aquele que oferece com todo o carinho do seu coração ao Senhor a sua oferta. Oferta esta que faz com que a obra de Deus ela avance, conquiste vidas, alcance cidades para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Você também, meu irmão, que coopera com missões, com aquele valor, né? Valor de um refrigerante, você pode também cooperar neste momento. Você que quiser fazer também este propósito com Deus, você pode fazer também. Então, que Deus abençoe cada irmão que colabora. Curve a sua cabeça em nome do Senhor Jesus Cristo e ore conosco, querido Deus e Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos por esta rica oportunidade de podermos compartilhar com a tua obra, ó Pai. Podermos ofertar e ofertar, ó Pai, com muita alegria. Abençoe cada um dos teus filhos, é o que te pedimos e te agradecemos. No nome santo de Jesus, todos digam amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Eu vou convidar o presbítero Sandro Técio para cantar comigo.
Glória a Deus. Também cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Quem está feliz, dá um glória para Jesus. Vamos louvar. Vai deixar o versículo para a igreja? Fique à vontade. Ela está perdendo a timidez agora. Lucas 1:37. Porque para Deus nada é impossível. Amém. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Canta a igreja e diz: não chores, cuida de você, não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio. Você está aqui nessa noite adorando ao Senhor. Aleluia. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus, Ele falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou. O Senhor está te abençoando. Não chores, cuida de você, não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Mais uma vez, não chore. Vamos lá. Não chore. Tem muita gente que você dorme. Oh, aleluia. Levanta. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Olha para alguém do teu lado e diz: Deus mandou te dizer que o milagre vai acontecer. Deus mandou te falar que essa prova vai passar. Você crê? Dá uma glória bem forte para Jesus. Que Deus abençoe a igreja. Glória a Deus. Vamos orar neste momento, agradecendo a Deus por cada oferta e por cada um que também assim entregou o seu dízimo nesta noite. Amém? Curvemos nossa cabeça e oremos. Querido e eterno Deus,
queremos te agradecer nesta noite, ó Pai, porque cada um com o coração alegre pôde contribuir para o crescimento do teu reino. Deus bendito, Deus eterno, continua ajudando, Pai, para que cada dia mais os teus filhos tenham a alegria de contribuir para o crescimento do teu reino, para a expansão do teu evangelho, Pai. Pai bendito, Deus eterno, que o Senhor possa continuar nos ajudando, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai. Glória a Deus. Quantos estão alegres com Jesus? Diga glória a Deus. Muito bem, meus queridos, nós agora vamos meditar na Santa Palavra de Deus. Vamos aprender um pouco sobre como nós nos comportamos diante de Deus e da sua palavra. Como nós nos comportamos, como nós recebemos a palavra de Deus nas nossas vidas. A gente vai ver, eu li aqui no capítulo 13 de Mateus, mas eu estava vendo também, no capítulo 7, a Bíblia dizendo, se você abrir no capítulo 7, a Bíblia aí, vamos dar uma lidazinha aí, abra a sua Bíblia, no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, e o versículo 16, veja o que a Bíblia diz. Por seus frutos os conhecereis. Veja bem, Jesus estava falando, se você olhar a epígrafe é o título do texto que está sendo aí falado na Bíblia, fala dos falsos profetas, os falsos profetas. E no versículo 16 diz, por seus frutos os conhecereis. Observe, meus irmãos, que o falso profeta, ele está dentro da igreja. O falso profeta, ele anda com os crentes, ele se veste como crente, ele fala como crente, mas só que ele não é crente. A Bíblia dá alguns exemplos de pessoas que estão dentro da igreja, mas não se comportam como crente. Veja bem, aqui está falando dos falsos profetas. Jesus alerta. Mas vocês lembram também das virgens prudentes, das loucas? É outro exemplo de pessoas que estão dentro da igreja. Tem aquelas prudentes e tem as loucas. E quando a gente vê a Bíblia dizendo, pelos frutos os conhecereis, a maneira que Deus identifica cada um de nós, a maneira que nós recebemos a Deus e a sua palavra na nossa vida, é justamente pelos frutos que produzimos para o reino de Deus. E quando eu digo fruto que produzimos para o reino de Deus, eu não estou dizendo que você tem a obrigação de ser pastor ou de ser dirigente de círculo de oração. Não, eu não posso querer que meu filho, minha filha, obrigatoriamente, meu neto, um parente meu, tenha a dedicação que eu tenho na igreja. Não pode. O meu é um sacerdócio, é uma chamada. É como vocês, né? Tem crente que vem 2, 3 vezes na igreja na semana e já faz bem. Glória a Deus por isso. Mas, amados, aqui existe
Deus orientando, aqui existe uma situação que Deus nos mostra como cada um dos crentes se comportam na igreja em relação a Ele. E Ele falou sobre a parábola do semeador, onde Ele próprio é o semeador. Jesus é o semeador. Ele está presente aqui nesta reunião pela sua palavra. Ele está usando o pastor Técio para semear a semente. Então vejam só, e agora, eu tenho que ter cuidado, eu tenho que vigiar, porque eu posso ser uma virgem louca, eu posso ser um falso profeta, e eu preciso avaliar meus frutos. Pela misericórdia de Deus, quando eu era novo convertido, eu estava dentro do quartel, mas eu dava fruto. Eu me lembro que eu pregava o evangelho dentro do quartel, eu procurava dar testemunho, de uma maneira até talvez mais zelosa do que o normal. Naquela época era mais rigor, a Assembleia de Deus era uma igreja assim muito exigente, né? Mas eu procurava fazer minha parte. Mas só que Deus tinha uma chamada na minha vida, Deus tinha uma chamada na sua vida também, eu não sei para quê. Pode não ser na igreja, pode não ser para ser um pastor, mas aonde você estiver, Deus lhe chamou para ser crente. E Deus quer você lá, para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Deus quer ser glorificado na sua vida na faculdade. Deus quer ser glorificado na sua vida na empresa que você trabalha. Um médico, um auxiliar de escritório, um vigilante. Onde você estiver, Deus quer ter o nome dele glorificado na sua vida. Mas como é que você está recebendo a palavra de Deus? Aí Jesus falou da parábola do semeador. Se você agora abrir sua Bíblia no capítulo 13, nós vamos ler novamente aquele texto que nós comentamos. E é muito importante que cada um de nós vá fazendo uma avaliação se eu sou semelhante a alguma situação dessa. Aí o capítulo 3, versículo 13, a Bíblia diz: e falou-lhe muitas coisas por parábolas. Veja só, Jesus falava por parábolas para que as pessoas pudessem, principalmente aqueles que têm sede de Deus, se aproximar dele. Aí ele mostra a primeira situação quando ele diz: eis que o semeador saiu a semear. O semeador é ele. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Primeira situação: sementes que caíram a pé do caminho. Vejam só, o caminho. É bom a gente lembrar que caminho é um lugar onde as pessoas passam andando. E normalmente se ilustra essa passagem que dificilmente o pé do caminho é um local próprio para se plantar uma semente. Por quê? Porque alguém vai passar e vai pisar. Não é um terreno fértil. Normalmente caminho é terreno seco, leva sol, pisado. Aí o que aconteceu? Aquela semente que caiu ali ao pé do caminho, aí a Bíblia diz que vieram as aves e comeram-na. Vamos guardar essa situação, que depois Jesus vai explicar tudo, que a segunda parte é que é mais interessante, que são as explicações, tá certo? Segunda situação, versículo 5. E a outra parte caiu em pedregais, ou seja, um terreno cheio de pedra, onde não havia bastante terra. O que é? Um terreno com pedras e com terra. Não havia bastante terra e logo nasceu. Tinha um pouquinho de terra, a semente foi nascendo, a semente que foi lançada lá foi nascendo. E porque não tinha terra funda, ela não pegou. Aí diz o versículo 6, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se porque não tinha raiz.
Primeira situação, caminho, terra seca, a semente veio, foi lançada, as aves vieram e comeram a semente. Segunda, pedregais, terreno cheio de pedra. A semente foi lançada e agora encontrou um pouquinho de terra ali, começou a nascer, mas como não tinha raiz, não se aprofundou. Terceira situação, versículo 7. E outra parte das sementes caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Veja bem, nasceu entre espinhos. Os espinhos normalmente são plantados e eles precisam de terra também para crescer. Havia terra ali, os espinhos cresceram, mas só que a semente que foi plantada entre esses espinhos, quando ela foi crescendo, ela foi sufocada pelos espinhos que haviam lá, não tinha espaço para ela crescer. E finalmente, a outra parte caiu em boa terra e deu fruto. Diz aqui, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os discípulos ouviram aquilo e ficaram sem entender. Jesus dá uma satisfação, nós não vamos entrar nesse detalhe. Mas agora vamos ver a explicação dessa parábola que Jesus estava explicando para os discípulos dele, que somos nós. Ei, Jesus está aqui presente pela sua palavra. Ele é o semeador. Nós somos, aleluia, o terreno. Ele está lançando essa semente que é a palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz. Aleluia. Ela está penetrando em você e tem que ter resultado. Minha nora Ana estava me contando, pastor, na última doutrina que o senhor falou sobre perdão, eu já vi fruto. E ela falou a história de Raninha, né? Que teve uma situação no colégio que ela disse que tem que perdoar de verdade. Né? Então veja bem, o que foi isso? Pode parecer uma coisa boba, mas é a pessoa quando ouve a palavra. Essa palavra, irmão, não é palavra de homem, é palavra de Deus. Ela penetra mais do que uma espada alguma, do que a espada alguma de 2 gumes, e vai até a divisão da alma e do espírito. Essa palavra é viva e fica mexendo com você. Ela fica mexendo com você porque ela faz efeito. Aleluia. Então vamos ver agora a explicação de Jesus acerca dessa parábola, a parábola do semeador. Versículo 18. Aí a Bíblia diz assim: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Veja bem, primeira coisa que Jesus quer é que você escute. Preste atenção. Escutai, pois, vós a parábola do semeador. Escutar não é apenas você ouvir e depois esquecer, porque quem ouve e esquece é comparado àquela semente que foi lançada ao pé do caminho. Escutar é você ouvir e guardar. Você vai ver a Bíblia em várias ocasiões dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Escutar, que a Bíblia manda, não é como muitas vezes as pessoas pensam que é só ouvir. Não é só ouvir. Quando você diz para seu filho: escute o que eu estou lhe falando, você quer só que ele ouça? Ou quer que ele pratique? Pratique. O que aqui está mostrando é que você tem que escutar para você vigiar, no sentido de você não ser uma virgem imprudente, no sentido de você não ser um falso profeta. Você está dentro da igreja e você está sendo chamado por Deus para ser um servo de Deus, uma serva de Deus. Porque se você vai esfriando, se você vai
vivendo dentro da igreja de qualquer jeito, você vai ficar uma pessoa vulnerável. E Satanás vai querer te usar de uma maneira ou de outra. Veja que a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos. E essa frieza, irmãos, ela faz com que Satanás opere na vida das pessoas. A pessoa que tem o fogo de Deus na sua vida, que não é fria espiritualmente, ela tem a capacidade de perceber as ciladas de Satanás, a tentativa de Satanás lhe afastar ele da presença de Deus. Então Jesus quer que você escute, pois, a parábola do semeador, escute e guarde. Aí ele diz aqui agora, veja que a palavra aqui agora é ouvindo. Ouvindo, não é escutar. É uma pessoa que ouve. A primeira situação, a pessoa só ouve, mas não pratica. Aleluia. Versículo 19, coloca aí versículo 19, para ver se a tradução diz isso também. 13, 18, versículo 19. Olha lá. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, veja que essa pessoa não escutou. Aleluia, ela apenas ouviu a palavra. E não entendendo, veio o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Eita, coisa boa. Você sabe, irmãos, eu fico, aleluia, alegre porque eu sei que você está aqui. Você não está aqui em vão, não. Você está aqui e Deus está semeando a palavra dele no seu coração. Vai produzir efeito. Vai ter resultado. Aleluia. Aleluia. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, veio o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado ao pé do caminho. Então veja que essa palavra, ela é semeada no coração. Ela passa por um processo de fazer efeito na sua vida. Mas Satanás, ele é astuto. Como você é uma pessoa vulnerável ao mundo, como você é uma pessoa vulnerável ao pecado, Satanás vai dizer mesmo assim, olha, que nada, também não é preciso tudo isso não. Para que tanta exigência? Para que tanta coisa? Aleluia. Lembre-se, meu querido, lembre-se, minha irmã, não existe nada mais importante do que a sua comunhão com Deus. Sua comunhão com Deus é a coisa mais importante que você tem. Aleluia. Tem um hino que é tão bonito que está sendo cantado hoje, né? Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Aleluia. Não é? Tantas pessoas que falam com a gente, nos aconselham, mas o conselho mais importante é o conselho de Deus que vem pela sua palavra. Aleluia. Então, as pessoas, meus amados, têm a palavra semeada no coração, mas só que por causa da fragilidade da pessoa, o amor ao mundo, o amor ao pecado, na expressão da palavra, a gente brinca muito na igreja quando quer até zombar com o irmão. Eu vejo irmão chamando ele de terra. Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta assim: você não é terra seca não, né? Diga assim. É nada, né? As pessoas brincam chamando o outro de terra seca, mas você não é terra seca. Você é terreno que dá fruto para a glória de Deus. Aleluia. Então, olha, eu fico alegre porque quando a gente está ouvindo a palavra de Deus, ela está sendo semeada no nosso coração. Você já está sabendo que você não pode ser terra seca. Terra seca é aquela que ouve a palavra. Não, mas uma vezinha só, vou fazer isso de novo. Uma vezinha só, não tem problema não. Deus também não vai se importar, não. Vai porque, meus amados, olhe,
O fato é o seguinte: o pecado, ele não começa acontecendo de uma vez, ele vem devagarinho. Ele vai derrubando as forças da pessoa, até chegar onde ele quer, não é? E começa, quando a gente começa a fragilizar a nossa resistência ao pecado, nas pequenas coisas mesmo. Por exemplo, é um olhar, que a pessoa olha e demora um pouquinho mais olhando. Eu me lembro que um tempo desses, Cláudio Duarte estava pregando, né? O famoso Cláudio Duarte, aquele pregador, e ele disse que ele estava fazendo uma pesquisa na internet. E quando ele estava fazendo aquela pesquisa, apareceu uma moça bem bonita que chamou a atenção dele. Aí ele, com aquela brincadeira dele, né? Aí ele apareceu assim, aí ele olhou, ficou olhando. Aí ele passou aquilo, daqui a pouco ele ficou lembrando daquela moça. Aí deu vontade dele olhar de novo. Ele voltou lá no local onde ela estava, essa moça. E deu vontade de olhar de novo. Quando ele olhou, ele disse que ouviu aquela voz dizendo: lembra que tu é crente, rapaz. Aí ele disse que o comportamento dele, sabe o que foi? Ele disse que desligou o computador, dobrou o joelho e foi orar. Satanás não respeita pastor, Satanás não respeita ninguém. Na tua natureza tem alguma coisa que Satanás sabe que você é fraco e ele vai tentar lhe convencer a se fragilizar para o pecado. Você não é terra seca. Aleluia. Diga comigo: eu não sou terra seca. Muito bem. Aleluia. Vamos aqui para o segundo ponto. Agora vem o segundo ponto, que é no versículo 20. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Veja bem, isso é interessante, porque a pessoa ouve a palavra e sente alegria. Sente alegria. Mas o que é que acontece? Mas não tem raiz em si mesmo, até é de pouca duração. Aí chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Preste atenção agora. Veja que aí fala chegada a angústia, a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. Veja que a pessoa prefere ser dominada pela angústia, pela perseguição, por causa da palavra, e se ofende. Ora, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa, e a alegria de Deus é só na hora que está tudo bem. Veja que essas pessoas que se alegram, mostram tanta coisa, parece, adora a Deus, levanta a mão, mas quando vem qualquer coisinha se ofende. São pessoas que se deixam levar pelas suas emoções. As minhas emoções não podem me dominar. A alegria de Deus é a minha força. Eles não têm raiz. Não tem raiz. Ter raiz, irmãos, é permanecer firme. Ter raiz é não se deixar dominar pela angústia, pela perseguição. Ora, como é que eu me magoo com alguém? E porque a pessoa me ofendeu, agora eu vou perder minha comunhão com Deus. Eu vou ficar com raiva da pessoa a vida inteira. Toda vez que eu olho para a pessoa, eu desvio o caminho, eu não falo com a pessoa. Isso é angústia no coração. É mágoa, é ressentimento. Aleluia, aleluia. Se você tem ressentimento de alguém, não deixe esse mal dentro de você. Você não é depósito de lixo. Você é templo e morada do Espírito Santo. Aleluia. A alegria de Deus é a tua força. Aleluia. Olha, irmãos, muitas vezes a gente quer se guiar ou se deixar levar pelos nossos sentimentos, por aquilo que a gente sente.
A gente pensa que a alegria de Deus é vontade de sorrir. A alegria de Deus é você estar achando que está tudo engraçado. Às vezes a alegria de Deus, ela vem na hora da dor mesmo. É na hora do sofrimento. É quando você se ajoelha. E na sua comunhão com Deus, você começa a chorar. Você começa a derramar suas lágrimas diante de Deus e começa a sentir aquela alegria tomando conta de você. Aleluia. Eu sei, meus queridos, existem situações no mundo que para nós são tão importantes. Coisas que parece que se você não conseguir aquilo, se você não tiver aquilo, parece que vai tudo se acabar. Mas é nessa hora, aleluia, que você começa a mostrar sua firmeza em Deus, sua convicção em Deus, que Deus vai te fortalecendo. E Ele diz assim: se alegre, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aleluia. Vindo as dificuldades, os problemas, aqueles que foi semeados nas pedras, um terreno cheio de pedra, as raízes não podem se aprofundar. A pessoa não tem raiz. Ter raiz é ter uma comunhão intensa com Deus, uma comunhão profunda com Deus. Eu me lembro de um testemunho, aleluia, que eu tive uma vez pedra no rim. Mas Deus fez uma maravilha tão grande. Eu estou me lembrando porque eu estava chorando muito de dor. Irmãos, pedra no rim não é fácil não. Quem já teve pedra no rim aqui? Alguém já teve? Só Ana. Aqui, graças a Deus, a irmã aí também. Laudenor, pastor Josué. Eu estava no quartel, irmãos. Eu estava numa reunião de oficiais. E sentado, eu, comandante daqui do 6º Batalhão, e eu estava sentado, quando eu senti como se fosse uma furada aqui nas costas, aqui na região do rins. Irmão, eu dei um grito e me levantei assim, dobrado. Eu pensava, sinceramente, eu pensava como se tivesse alguém dado uma punhalada em mim. Mas foi aquela dor. Eu fui socorrido para esse hospital aqui de Prazeres. E lá o médico disse na hora: ó, isso é uma crise de rim, isso é uma pedra no rim, no mínimo. E ele me mandou para o hospital para fazer os exames, tirei raio-x e foi comprovado. Aí ele disse: vai ter que fazer outros exames, porque possivelmente pode ser que seja preciso até operar. Às vezes tem que fazer, né? Hoje já faz de uma maneira mais moderna. O raio laser bombardeia, né? Quebra as pedrinhas todinha. Mas naquela época não tinha isso não. E ele diz assim: vamos completar esses exames e você vai para casa. Passou um medicamento para dor muito forte para mim e mandou ir para casa. Só que nesse fim de semana tinha uma vigília que eu tinha marcado com o povo, tinha convocado, e eu digo: e agora? Eu disse: eu vou para a vigília. Olha, irmão, preste atenção no que eu estou dizendo aqui, viu? Eu lembrei daquela música: só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz, não é? Então veja só, nessa noite eu fui para a vigília. Eu estava sentindo essa dor e eu disse: eu vou para essa vigília. Eu mesmo com medicação, mas eu sentia a dor, irmãos. Era uma dor que... Qual é a primeira atitude de um crente normalmente quando tem um compromisso com a igreja que sente uma dor? Me diga. Hoje eu não vou não. É assim ou não é? Esquece que o Deus dele está no controle da situação. Esquece que o Deus dele está no controle da situação. Isso aqui, irmão, não é lugar de formalidade não. Isso aqui é a casa do Deus Todo-Poderoso. Deus está presente aqui nesse lugar para curar a tua enfermidade. Aleluia. E eu fui.
Olha, irmãos, quando chegou na vigília, eu me lembro que eu dobrava meu joelho para orar, e eu chorava, irmão, chorava, mas eu chorava não era porque estava só na presença de Deus, não, eu chorava de dor também. Eram as duas coisas, eu me alegrando com a presença de Deus e sentindo aquela dor. Eu resisti tanto. Eu disse, não, eu não vou sair daqui não, Deus vai fazer um milagre aqui. E eu fiquei orando. Daqui a pouco, irmão, não aguentei mais. Eu disse, Deus, tem misericórdia de mim. Quando eu disse isso, eu vi uma voz dizendo assim para mim, olha, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Sabe por que Deus falou isso para mim? Porque eu estava com vergonha da igreja, de me levantar e sair para o hospital. Eu não vou levantar não, Deus. Eu sem querer sair, quando Deus falou isso comigo, eu entendi, irmãos. E eu levantei e disse para a igreja, olha, contei que estava com essa crise. E saí. Fui com a irmã Sandra para o hospital da polícia. Isso foi por volta de 1 a 1h30 da madrugada. Cheguei no hospital da polícia, fui atendido, o médico disse, olha, tirou um raio-x, ele viu que tinha uma pedra grande, e disse assim, olha, isso possivelmente vai precisar de cirurgia, o médico de plantão. O outro já tinha dito, quando eu fui atendido aqui, né? Mas eu vou deixar você internado. Fique aí que, como eu sou médico de plantão, você vai ficar na enfermaria, amanhã o médico vem, ele examina, ele interna. Quando amanhecer o dia. Aí ele disse, eu vou passar a medicação para você tomar, viu? Aí ficou eu e a irmã Sandra, lá na enfermaria. O que a gente ia fazer? Começou a cantar um hino da harpa. Começou falando sobre Jesus, desse problema e tal. Aleluia. Aí quando foi por volta das 4h30 para 5h, quando o dia começou a amanhecer, olha, irmão, eu senti aquele alívio assim, aquela convicção de que aquele negócio que Deus tinha curado. Aleluia. E eu disse, doutor, fui lá, pedi para falar com ele, disse, olha, eu vou embora, eu estou curado. Aí ele disse, não, mas é melhor você esperar. Insistiu, como eu não estava internado, era um atendimento de urgência, já que você está bom, faça o seguinte, vá-se embora, mas se você sentir alguma necessidade, você volta para cá, que a gente vai atender. Nós ficamos um bocado de tempo com esse raio-x em casa guardado, das pedrinhas no rim. Agora o milagre foi tão grande, porque quando muitas vezes a pessoa bota para fora, a gente sabe o que aconteceu. Já é um milagre, sim ou não? Que a pessoa pode botar a pedra para fora na urina, não é isso? Já é um milagre, não é? Mas irmãos, eu saí do hospital, fui para casa até hoje para a glória de Deus. Aleluia! Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus é um martelo que quebra pedra. Quebra pedra no rim também. Aleluia. Então veja só, eu chamo a atenção, é justamente isso, vamos lá. Volta aí o versículo 18, melhor, versículo 20, né? Versículo 20. Glória a Deus. Versículo 20 diz, porém, o que foi semeado em pedregais, é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. É crente, é aquela alegria na igreja. Ei! Eu quero ver você, aleluia, a sua fé funcionar é na hora da provação. Você tem que entender que Deus quer fazer um milagre na sua vida. Ei, Deus entrou na tua vida para mostrar a glória dele. Então veja só, recebe com alegria, versículo 21, coloca aí o 21 por favor, mas não tem raiz em si mesmo. Oh, irmãos, eu falei de um exemplo assim, com a prova de uma doença, mas quantas pessoas, irmãos, que estão dentro da igreja, e se deixa levar
pela angústia, se deixa levar pelas emoções da perseguição e logo se ofende, vem para a igreja com a cara feia. Aleluia, olha para teu irmão, está junto de você, vê se ele está com a cara feia, se está com a cara bonita, tá? Se estiver rindo, diga assim, é Deus na tua vida. Se tiver com a cara feia, diga aí, ei rapaz, você não tem raiz não, é? Aleluia! Glória a Deus. Vamos lá. Muito bem, vai dar tempo certinho, vamos lá. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, chegar da angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E finalmente, o que foi semeado, finalmente dos que não prestam, né? Os que não prestam. E o que foi semeado entre espinhos, é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. O que é isso? Preste atenção agora. Eu preciso estar dando fruto na minha vida para a glória de Deus. O que é dar fruto na vida para que eu não seja um terreno infrutífero? Eu tenho que entender que na minha vida as pessoas têm que ver Deus. Não apenas as pessoas, mas primeiramente eu preciso ver Deus na minha vida. Eu preciso ver Deus na minha vida. Aleluia! Satanás chegou diante de Jesus e disse assim, olha, tudo isso te darei se prostrado me adorares. O que foi que ele ofereceu? Riquezas, honra, poder. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então veja, meus irmãos, que Deus também pode permitir isso. Deus pode permitir isso. Veja que a Bíblia fala de um jovem rico que chegou junto de Jesus, mas ele tinha sede de salvação. Ele tinha sede de salvação e chegou, mestre, perguntando o que é que deve fazer para ser salvo. E Jesus orientou ele, pega toda a tua riqueza, vende, dá aos pobres e segue-me. Ele teve coragem de fazer isso? Ele teve coragem de fazer isso? Veja bem, Jesus não estava proibindo ninguém de ser rico, não. Jesus não estava proibindo ninguém de ter riqueza. O que ele estava querendo mostrar é que a pessoa não deve ter o seu coração inclinado, dominado pelo que tem. Quando a pessoa começa a pecar por causa das ofertas desse mundo, eu estou falando quando a pessoa começa a pecar. Veja só, a Bíblia nos orienta, vamos ver lá. Abra a sua Bíblia aí na carta aos Hebreus, por favor. Carta aos Hebreus. Capítulo 12. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Veja essa palavra que nos adverte. Depois de falar sobre os heróis da fé, sobre os crentes do Antigo Testamento, que foram exemplos para nós. Aí no capítulo 12, versículo 1, diz assim, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, está falando dessas testemunhas que deram exemplo para nós. Moisés que abriu o mar vermelho, não é? A gente vê Davi que venceu Golias, José que foi governador do Egito. Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Se nós queremos ser servos de Deus verdadeiramente, aí ele diz assim, nós estamos rodeados dessas testemunhas, aí diz, deixemos todo o quê? Deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos... Veja bem, preste atenção. Existe uma diferença entre pecado e embaraço.
Existe uma diferença entre pecado e embaraço. O pecado é você transgredir a lei de Deus, indo de encontro às verdades de Deus, os princípios de Deus. E o que é o embaraço, pastor? O embaraço são coisas que não são pecados e atrapalham a sua vida. Repetindo, pecado é tudo aquilo que você afronta a Deus, que você vai de encontro a Deus. E embaraço, o que é? Coisas que não são pecado, mas que atrapalham a sua vida espiritual. Quer ver um exemplo na Bíblia? A Bíblia diz que nos tempos de Noé, as pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamentos e não atentaram para o que Deus falava. Eu pergunto, comer é pecado? Beber é pecado? Casar é pecado? Dar-se em casamento é pecado? Mas por causa disso elas não atentavam para as coisas que Deus falava. E terminou muitos ficando fora da arca por causa disso. Então, o que é deixar o embaraço? O embaraço é aquilo que está lhe atrapalhando. Se você olhar, tem muitas coisas que querem nos atrapalhar. Muitas coisas que querem nos atrapalhar. Então, voltando aqui para o texto que nós estávamos, Mateus capítulo 13. A Bíblia diz, mais uma vez, glória a Deus. Mas o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e a palavra fica infrutífera. A pessoa não tem tempo para a palavra de Deus. Versículo 23, para encerrar, diz assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. Aí veja bem que ele começa logo dizendo: um produz 100, glória a Deus pelo que produz 100. Outro produz 60, um pouco menos, mas produz. E outro produz 30, um pouco menos, mas está produzindo. Mas está dando fruto. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Então, meus queridos, eu quero, nesse momento, encerrar, repetindo aqui o versículo 18 com vocês. Repetindo o versículo 18 com vocês. Leiam comigo, por favor. Eu vou ler, vocês leem depois de mim. Vocês falam, repetem depois de mim, tá certo? Versículo 18. Capítulo 13, versículo 18. Vamos ler ali pelo telão. Escutai vós, diga comigo. Escutai vós, pois a parábola do semeador. Veja bem, mais uma vez eu chamo a atenção. Eu tenho certeza que Deus quer fazer algo muito maior na tua vida. Muito maior. Muito além do que você possa pensar ou imaginar. Oh, aleluia. Aleluia, oh, irmãos. Como é bom você poder pregar o que você viveu e vive. Como é bom, irmãos, quem era eu, irmãos? Um menininho. Está aqui minha irmã Célia. Graças a Deus que meus irmãos todos se saíram bem na vida. Mas quem era eu? Um menino que estudei numa escola por conta própria. Eu tomava conta da banda, estudava na escola. Tomava conta dos instrumentos da banda, não é a banda de música, era uma banda marcial que tinha lá, o professor me deixava. E a diretora gostava de mim, me deu, estudei. Terminei os primeiros anos do curso primário, depois fiz o curso ginasial lá. Depois fui para o Joaquim Nabuco, me esforçando, procurando, dentro de um limite.
Não era aquela pessoa altamente dedicada nos estudos, não, mas era muito cuidadoso com meus estudos. Minha família passava necessidades. Irmãos, olha, meu sonho era entrar na polícia e ser um sargento da polícia. Se Deus tivesse feito isso comigo somente, já era muita coisa. Era muita coisa. Célia sabe disso, da situação que nós vivíamos. Mas, irmãos, eu pensava ser sargento. A Bíblia diz que Deus, Ele nos leva muito mais além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Agora, o que eu não posso, meus queridos, o que eu não posso é deixar de dar fruto. O que eu não posso é deixar de dar fruto. Você não pode deixar de dar fruto. Viver o Evangelho não é um favor que nós estamos fazendo a Deus. Viver o Evangelho, você está beneficiando a você mesmo. É para o seu bem. Viver o Evangelho é viver em harmonia com as coisas de Deus, com a verdade. É andar pelo caminho de luz. É o caminho que você não vai cair. É o caminho que você vai ser vencedor. É o caminho que você vai prosperar. É o caminho que Deus vai te abençoar. É o caminho que Deus vai abençoar a tua família. Aleluia. O pecado, irmãos, é enganador. Satanás te oferece o que ele não pode te dar. Ele te promete alegria, mas ele dá tristeza. Ele pode até te dar uma alegriazinha por 5 minutos, 10 minutos, mas depois vem o preço da tristeza. Satanás, o enganador, ele quer te destruir, roubar a semente que é plantada no teu coração. Aleluia. Mas que bom que você sabe que você precisa não apenas ouvir, você precisa escutar. Escutai, pois, a parábola do semeador. Agora, põe o versículo seguinte, o versículo 19. Veja aí a característica da terra seca. É aquele que ouve a palavra do rei, que não entende. Que ouve a palavra do rei e não entende porque o coração dele está no pecado. Ele sente mais prazer pelo pecado. Aí Satanás vem e arrebata o que foi semeado no seu coração. Vê bem, preste atenção, vamos citar um exemplo aqui. Uma pessoa, a gente vê muitas vezes casos de pessoas que vivem dentro da igreja, mas vivem em adultério. Graças a Deus que eu não sei de nada aqui não. Estou dizendo assim, ninguém pensa que eu estou falando aqui de algum exemplo daqui. Sangue de Jesus tem poder. Não sei de nada. Mas imagine, uma pessoa dentro da igreja e vive praticando um pecado como esse. Ah, adultério. Não, mas vamos considerar que não seja adultério não. Não, adultério não. Mentindo. Vive mentindo. Eu pergunto, essa pessoa vai conseguir escutar a palavra de Deus? Vai conseguir escutar? Ela vai o quê? Ouvir. Só ouvir. Ela ouve a palavra de Deus, mas não guarda. Ali, ó. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entende. Por que não entende, irmãos? Por quê? Porque o coração dela está bloqueado. O amor dela é muito mais por alguma coisa desse mundo. Pelo pecado. Aleluia. Mas eu tenho certeza que cada crente que está escutando essa palavra não vai querer ser terra seca. Aleluia. Aleluia. Portanto, meus queridos, que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós possamos a cada dia conhecer melhor o Senhor Jesus através da sua palavra. Conhecer a Deus é conhecer primeiramente a sua palavra. É através dela que Ele se revela para nós. Aleluia. Vamos cantar aquele hino. Eu preciso calar
Como é? Calar todas as vozes, menos a tua. Não é? Vamos cantar ela para a glória de Deus? Fique de pé, para a gente encerrar, louvando ao Senhor com este hino, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos colocar o playback, não é? Ou dá para cantar aí? Playback é melhor? Vamos lá. Glória a Deus. Muito bem, depois a gente vai fazer aqui a apresentação e fazer as orações para encerrar em nome de Jesus, tá certo? Pode soltar aí, Anderson. Com letra e tudo aqui na tela. Todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Tua voz é tudo. Oh, aleluia. Mas se eu te ouvir, aleluia, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. A voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Você pode glorificar ao Senhor nessa noite. Aleluia, aleluia. Fala a Deus. Fala a Deus. Toca-me com brasas. Toca-me com brasas do altar. Fala a Deus. Fala a Deus. Fala a Deus. Se alegre a Deus.
Tua voz é tudo, Jesus! Aleluia! Aleluia! Tua voz é tudo. Glória a Deus! Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Muito bem, vem aqui para frente. Quem quiser receber oração, saia do seu lugar e vem aqui para frente. Também vamos apresentar para vice-dirigente da campanha, o diácono Marcelo. Ele vai ficar, substituir o irmão Wellington, que não pode por questão de trabalho, me parece, não foi? Alguma atividade que ele tem que ele está impedindo dele. Então o Marcelo vai assumir como vice-dirigente da campanha evangelizadora. Os irmãos que quiserem oração, podem vir aqui para frente, viu? Quem quiser oração, vem aqui para frente. Irmã Marcela, para secretária também da campanha evangelizadora. Isso foi indicação dos nós, pastores da igreja, nossa irmã, que ela já exerce essa função, não é? E ela vai assumir a função de secretária da campanha evangelizadora. Também oração por Matos, o filho do pastor Moisés. Deus sabe. O que houve? Está na UTI, Matos, é o filho do pastor Moisés. Vamos orar para Deus dar vitória aí, né? Oração também pela filha de Mona Lisa, do Conjunto Divino Louvor. Também está doente. Internada também. Vamos orar, irmão. Muito bem. Amanhã às 19 horas, é aqui no templo mesmo, curso preparatório para obreiros, né? Aqui, os obreiros, amanhã à noite, curso preparatório para os obreiros. O pastor Edilson também vai estar à frente aqui, junto com o evangelista Antônio Heber, né? É você, né? Os dois. Amém. Em nome de Jesus, nessa atividade aqui, para a glória de Deus. Se aproxime, meus irmãos que querem oração. Venha para aqui mais para frente. Venha mais para frente aqui. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus, né? Lembramos aos irmãos, nossa consagração continua firme. Domingo, 6 horas da manhã. Olha, essa semana tem também a consagração, a segunda semana da consagração em prol do aniversário da nossa igreja. Vai ser lá em Camaragibe. Lá em Camaragibe. O que é que acontece? Eu venho para aqui de 6 horas. Quando for de 8 horas, eu chego, saio daqui e vou para lá para Camaragibe. Tá certo? Mas eu vou estar aqui na consagração. Em nome de Jesus, os irmãos que estão vindo, sejam firmes nesse propósito. Ei, você tem um propósito diante de Deus. Quem tem um propósito aqui diante de Deus, diga glória a Deus. Então, seja firme nesse propósito. É o sacrifício, não é? É um sacrifício. Quando a Bíblia diz, rogo-vos, pois, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Aí, quando vem para essa consagração, a gente está exercitando isso. Está exercitando. É um exercício que a gente está fazendo para apresentar a Deus o nosso corpo. Não é só a consagração. A consagração é apenas o exercício, não é? E Deus tem resposta para o seu povo, tá bom? Então vamos estar aqui domingo, se Deus quiser, a partir das 6 horas da manhã, e quem puder, não é? Agora lembrando que na 7ª semana vai ser aqui no Templo Central. Nessa 7ª semana, aí eu vou avisar aqui, porque possivelmente a gente não vai fazer de 6 horas da manhã. A gente vai começar às 8 para terminar de meio-dia. Só nessa semana, porque se a gente passar o dia todinho aqui de 6 horas da manhã, o povo não vai também suportar, não é? É muita oração, aí não dá. Não dá que eu digo, não dá para aguentar muitos, não é? Porque com os obreiros a gente faz. Só quando é obreiro a gente faz. Mas tudo bem, vamos em frente, vamos agradecer a Deus por tudo que Ele nos concedeu. Tem mais alguma coisa, pastor Edilson? Lembra alguma coisa a mais? Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele nos concedeu nesta noite, em nome de Jesus. Vamos convidar aqui, pastor Edilson, vem orar ao Senhor. Quando chegar nessa idade, fico pensando como é que vai ser ruim, viu? Muito bem, meus irmãos. Quem mais precisa de oração? Oremos, querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus. Queremos te agradecer, ó Pai, por este momento tão importante, ó Pai, de aprendizado da Tua palavra.
tua palavra que produz vida, a tua palavra que produz alegria, ó Pai, paz ao nosso coração. Queremos te agradecer por cada um dos teus servos que chegaram nesta noite e apresentar aqueles também que não puderam vir. Pai querido, os teus filhos que estão diante do teu altar, ó Pai, apresentando suas necessidades. Queremos também te agradecer pela vida do irmão Marcelo e da tua serva, irmã Marcela, que assumirão este compromisso com a tua obra, ó Pai. Abençoa os teus filhos, dê inteligência, ó Pai, sabedoria para fazer a tua vontade. Leva-nos em paz, guarda